Shalom, paz. Shalom Lachem, tudo bem com vocês? Ani Gustavo, eu sou Gustavo, sejam bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje, nós entenderemos um pouquinho mais sobre o processo de tradução dos textos bíblicos e veremos alguns exemplos. Então hoje a aula não vai ser especificamente sobre hebraico, mas vamos entender como surge um texto e como a gente traduz. Vamos lá? Tradução. Então aqui eu vou deixar um link para vocês muito interessante, onde consta uma lista de grandes tradutores da Bíblia. É importante a gente conhecer e ver o trabalho de cada um. Então vocês vão poder acessar, vou deixar nos comentários abaixo desse vídeo, na descrição, então eu vou deixar esse link e vocês podem acessar e descobrir quantos tradutores a palavra de Deus já teve. Em especial, eu quero falar um pouquinho do Martim Lutero. Lutero, então, é o reformador do século XVI, na Alemanha, e ele foi uma das pessoas que traduziu a Bíblia. Então ele esteve durante um ano no castelo de Wartburg e lá ele traduziu então o Novo Testamento. Em uma das oportunidades que eu tive de visitar o Wartburg, o guia nos contou que Lutero deveria entrar para o Guinness Book, para o livro dos recordes, pela quantidade de palavras que Lutero sabia entre grego, hebraico e latim. Então, quando Lutero esteve nesse castelo, ele traduziu por aproximadamente um ano o Novo Testamento, né? Então, o Lutero ele é considerado o pai da língua alemã, porque a partir da tradução do Novo Testamento dele é que o alemão foi se desenvolvendo e se tornou, então, ele como um dos fundadores, né? Ele recebeu esse título, né? Então, ele é um dos principais tradutores da Bíblia, né? E a Bíblia, a partir dele, ela se torna, vamos dizer assim, protestante, não fica mais restrita aos católicos, aos romanos, à Igreja Romana, né? E Lutero, então, também junto com isso, ele diz que ao lado de cada igreja deveria se ter uma escola, porque as pessoas precisam aprender a ler para poder, então, ler e compreender a Bíblia. Então, isso é só a título de introdução. E agora a gente entra no tema. A pergunta é: o que é um texto? Texto vem do latim, textus significa tecido, trama, algo que é tecido, tramado. Produzindo um texto, o que nós temos? Nós temos ideia, o aspecto que o autor quer transmitir, nós temos as fontes para o texto, sejam elas orais ou escritas, nós temos material simbólico que está disponível em sua cultura e em sua língua, a ideia de que o autor faz do leitor a quem escreve e o efeito que quer produzir no leitor. Então esses são alguns elementos que, quando a gente escreve um texto, a gente acaba colocando no texto, às vezes, sem se dar conta. Então, quando um texto sai das mãos do autor ou da autora, o texto ele se torna autônomo, né? Ele vai criar, vamos dizer, quase que vida própria. A nossa moderna ideia de direitos autorais, os famosos copyright, não se aplica aos textos bíblicos. Nós temos hoje a certeza de que Paulo Freire escreveu A Pedagogia do Oprimido, por exemplo.
Quando se trata dos textos bíblicos, essa preocupação de vincular o texto escrito a um autor específico, o ser humano específico, eles não tinham tanto essa preocupação. Às vezes eles faziam isso por atribuição. Se tinha um texto, vamos dizer assim, bom, eles atribuíam esse texto, então, para alguém famoso, que tinha um nome conhecido. Então, quando a gente trabalha com textos bíblicos, nós temos que ter essas ideias, esses pressupostos aqui para podermos entender eles. Então, quando nós temos textos bíblicos antigos, nós temos o tempo, a distância e o espaço, né? Eles nos distanciam do autor. Então, a comunicação se torna unilateral. Por exemplo, eu não posso ler um texto do apóstolo Paulo hoje e chamar ele para conversar ou debater as ideias que ele tem nesse texto. Naturalmente, o apóstolo Paulo não vive mais entre nós. Então, quanto mais tempo e mais distante, então essa comunicação ela vai se tornando unilateral. Quer dizer, eu, como leitor, eu tenho acesso somente ao texto. E ao texto que já é algo autônomo. A Bíblia, então. Então, a Bíblia, o autor e leitor pertencem a mundos diferentes. Temos signos e categorias do primeiro, do autor, que nem sempre correspondem ao segundo, ao leitor. O leitor de hoje não foi previsto pelos autores da Bíblia. Até chegar a nós, o texto foi interpretado, sofreu mutações, aplicado a novas situações e provocou efeitos diferentes da intencionalidade do autor. O texto se tornou estável somente com as edições impressas e então as divergências hoje em dia ficam por conta da interpretação. Isso às vezes assusta um pouquinho quando a gente fala de Bíblia, né? Palavra sagrada, então a gente tem toda uma reverência para chegar a ela. Mas é importante a gente saber essas coisas para melhor compreendermos os textos, de fato entrarmos no pensamento bíblico. Principalmente essa ideia que consta ali no ponto B. O leitor de hoje não foi previsto pelos autores bíblicos. Por exemplo, se eu escrevo um texto hoje, um artigo, por exemplo, eu estou pensando num determinado público, numa determinada ideia, para um público atual. Eu vou pensar em estudantes de teologia, professores de teologia, por exemplo, se eu escrevo um texto. Só que daqui a 100 anos, alguém de uma outra área da sociologia pode ler o meu texto e aproveitar ele para a sociologia. Então, eu não previ que o meu texto, daqui a 100 anos, talvez, fosse destinado para outra área. Então, a mesma coisa são os textos bíblicos. Nós, que estamos estudando a Bíblia hoje, não fomos previstos, nem ao menos imaginados pelas pessoas que escreveram os textos bíblicos. E eu gosto de usar uma imagem da gestação para o texto bíblico. Na gestação, o feto vai se desenvolvendo até se tornar um bebê e vai se tornando autônomo à medida que vai crescendo. E eu acho que o texto é muito parecido com isso. Ele nasce, ele vai gestando, ele vai sendo gestado, né? Pessoas vão copiando, vão reinterpretando, vão aplicando a outras situações, até que esse texto se torna autônomo e chega até nós. E é importante relembrar ali no ponto D que as edições impressas, antigamente, até a Idade Média, as coisas eram copiadas à mão.
Então tinha muito problema de trocar letras, de trocar palavras. A pessoa que estava copiando lá já estava cansada de fazer o trabalho, ou a vela que ele estava usando já estava fraquinha, a vista já estava cansada. Então, com a imprensa, na Idade Média, lá com Gutenberg, na Alemanha, que inicia isso, os nossos textos ficaram mais estáveis. Né? Tem muita discussão ainda, naturalmente, com a crítica textual na Bíblia hebraica, mas os textos se tornaram bem mais estáveis. Isso também é importante. Então, uma leitura competente exige um monte de coisas. Então, quando a gente faz uma leitura de um texto, a gente vai perguntar: o autor, quem elaborou esse texto? Quem foi que elaborou esse texto? Foi um personagem histórico? Foi uma comunidade de fé? Foi um grupo determinado? Quem escreveu? O destinatário original, para quem aquele autor primeiramente destinou esse texto? O escopo do autor, né? Qual a intenção, com qual intenção ele escreveu? Que efeitos ele quis produzir? Qual o tema central? Qual o conteúdo? O código? Como? Qual a forma? Que efeito quis produzir? O tempo? Quando? É muito importante datar o texto, para a gente saber o que estava acontecendo regionalmente, se foi escrito em uma cidade, em qual país, o que estava acontecendo a nível nacional, a nível internacional, o lugar onde é muito importante também. E o destinatário atual. Quem é o leitor atual? Nós vamos pensar aqui, brasileiros, brasileiras, de que confessionalidade? Católicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais? Quem é o leitor atual? E uma apropriação, a gente vai tentar decifrar o código desse texto, né? E o escopo do leitor? Com qual intenção o leitor lê? Isso também é muito importante porque nós nos apropriamos e nos achegamos aos textos com determinadas intenções. Seja ele a Bíblia, seja ele um texto acadêmico, seja o texto de uma revista, de um livro de histórias, a gente sempre se aproxima com uma intenção. A gente vai ver um pouquinho mais para frente dessas intenções e como a gente lida com elas. Então, quando a gente chega em um texto bíblico, talvez esse roteiro, essas perguntas aqui, nos ajudam já a entrar um pouquinho no pensamento dele. Aqui entra essa última questão que a gente colocou, os níveis de leitura. Existem vários níveis para ler um texto bíblico. Nós podemos ler o texto bíblico como uma oração, podemos pegar um salmo, por exemplo, e lermos como uma oração. Nós podemos utilizar o texto bíblico em uma liturgia na igreja, como catequese para o ensino. Nós podemos utilizar, por exemplo, uma parábola para explicar alguma coisa. Nós podemos ir para um outro nível, que é o nível teológico, e nós podemos entrar ainda num nível mais profundo, que é a exegese. E a gente tem que se dar conta que todos esses elementos, né, eles estão simultaneamente nos textos. Isso vai depender muito de quem lê e o como lê, o como vai fazer esse estudo, né? Então eu posso ler um texto bíblico desde a minha meditação, minha oração de manhã, até um nível de exegese, um nível acadêmico, um nível com um método. Então são esses vários níveis de leitura. Então, vamos ver aqui a exegese, que é o que nos importa agora aqui nesse vídeo. Então, temos ideias, temos intenções, temos uma forma literária, estamos na área das ciências bíblicas. Então, dentro do todo o campo da teologia, as ciências bíblicas, então, ocupa um
espaço. Talvez deveria ser o principal, né? Temos uma metodologia. A gente não chega ao texto bíblico de qualquer jeito. Nós temos um método, um caminho, né, para interpretar esse texto. Temos pressupostos. Então, nós chegamos com algumas cargas. Nós vamos ver isso mais para frente, depois lá com um desenho. Temos critérios altamente elaborados durante os séculos. Quer dizer, nós não começamos a exegese hoje, né? Ela vem se desenvolvendo durante séculos. Então, o próprio Lutero, que nós falamos lá no começo, ele já, como doutor em Bíblia, doutor em Antigo Testamento, já fazia exegeses de textos. Naturalmente, com os métodos da época. Então, isso é muito importante. Nós não podemos deixar a pesquisa bíblica de lado. Então, nós estamos nos inserindo nessa linha de pesquisa. Então, nós temos que ler os textos e o que o pessoal escreveu antes de nós e talvez a gente possa dar uma contribuição, né? Então, a exegese, o que ela é? Basicamente, interpretação. É o ato de ouvir o texto, perceber o seu sentido. Às vezes a gente vai aprender o que está nas entrelinhas. O texto precisa ser interpretado como uma peça literária, como produto histórico e como uma mensagem. O que nós já havíamos visto antes, né? Ele é uma peça literária. Literária no sentido, você tem poemas, você tem prosa, você tem parábolas. Existem essas várias formas literárias. E a gente precisa conhecer elas porque cada uma vai ter uma forma de se interpretar. Por exemplo, uma poesia, a gente fala de coisas abstratas, né? De corações, de amor. Não tem como a gente interpretar literalmente isso. Então, nós precisamos saber os tipos de textos que nós estamos trabalhando. E também lembrar que é um produto histórico, ou seja, nasceu em determinado período histórico, está refletindo o que estava acontecendo na época. E ele tem uma mensagem religiosa, algo que o autor ou os autores tinham para comunicar. Então, aqui está a exegese, né? Temos várias coisas, aqui ainda daria para colocar muito mais coisas, mas basicamente a gente vai precisar, para fazer uma boa exegese, gramáticas, manual de exegese, a Bíblia hebraica, diversas traduções, comentários bíblicos, introduções ao Antigo Testamento, teologias do Antigo Testamento, léxicos para poder entender os sentidos das palavras. A gente poderia adicionar aqui arqueologia, a gente poderia adicionar história de Israel, livros de história de Israel são muito importantes. E ciências das religiões também para entender o que estava acontecendo na época. Então, a exegese envolve todo um campo de pesquisa, outras ciências que a gente tem que se apropriando aí aos pouquinhos. Então, aqui nós temos uma linha para poder entender. Nós temos o texto que a gente diz original, entre aspas, né? Então, é o texto que nós temos. Nós temos um processo aí de autor, que a gente tem que saber quem é, ou tentar dizer quem é, uma língua diferente, uma intenção, um lugar, um destinatário e um tema. E isso nos separa temporalmente. Temos o distanciamento do tempo. E o que é a nossa função hoje? A exegese, a interpretação. Que busca, então, fazer uma atualização hermenêutica. Então, esse aqui é o nosso trabalho.
Então, a exegese, o que ela vai fazer? Ela vai tentar olhar lá para o texto original e vai tentar trazer esse texto original para a nossa atualidade por meio de um método. Aí tem vários métodos, né? Não vamos entrar nessa discussão. Mas isso é importante. A exegese olha para o texto antigo, vê tudo o que é possível ali com a questão do autor, da língua do texto, e faz uma atualização hermenêutica para o nosso tempo. Isso é muito necessário. Princípios, então, de tradução. Vamos ver alguns princípios que nos ajudam na tradução de um texto. A tradução de textos antigos, ela encerra uma série de dificuldades. Quanto mais antigo, mais difícil. Então, o texto está num lugar, tempo e cultura diferente dos nossos. Então, isso já é, por si só, um grande problema, né? Que a gente tem que resolver. O que envolve uma tradução, então? Pelo menos duas línguas diferentes, no caso do Antigo Testamento, o hebraico e o português. Então é importante que a gente saiba, primeiro, muito bem língua portuguesa, saber o que é substantivo, o que é verbo e por aí vai. E depois aprender o hebraico, que é muito importante também. Então, envolve duas línguas e isso pode ser aplicado a qualquer outra tradução, né? Sempre vamos ter duas línguas. E nós temos uma mensagem. Isso, às vezes, nós precisamos saber muito bem as duas línguas para poder compreender a mensagem e fazer essa tradução para a língua receptora. A forma. A maioria dos tradutores, eles concordam que a tarefa é comunicar o sentido original. Isso é uma grande dificuldade às vezes. Alguns acreditam que o significado original é comunicado melhor quando traduzido em uma forma linguística paralela à da língua original. Existem hoje os livros que colocam o texto hebraico e embaixo a tradução deles e ao lado uma versão bíblica. Então eu vou deixar aqui também os links do Antigo Testamento Interlinear, que foram produzidos pelo professor Edson de Faria Francisco, lá da Universidade Metodista. Então nós podemos ver ali as formas linguísticas desse texto, então ajuda para perceber algumas coisas. Já temos outros, então, que acreditam que é comunicado melhor quando traduzido de uma forma natural, da língua receptora, no caso do português, sendo essa semelhante ou não à forma original. Então, alguns dizem que temos que traduzir tal e como está lá. Outros dizem que nós temos que traduzir de uma forma mais livre, pensando mais na língua portuguesa e mais nas pessoas que vão receber essa tradução. O princípio, então, da correspondência formal. Então, nós vamos ver como funcionam essas duas formas de traduzir. Então, esse é o primeiro. Esse princípio sugere, então, traduzir os textos literalmente. Observar sempre as características originais de estilo, métrica e gramática. Procura ser mais fiel ao texto original. E evita-se recursos de interpretação como acréscimos ou explicações adicionais. Então, o tradutor ele faz um trabalho um pouco mais técnico. Então, ele acaba não adicionando coisas ao texto. Então, ele procura preservar não apenas o conteúdo, mas a forma original do texto. Quer dizer,
Se é uma poesia, vai tentar usar o mesmo número de palavras, e assim por diante. Às vezes é bem difícil fazer isso. Vamos ver algumas vantagens para esse tipo de tradução. Nos familiariza, então, com o texto hebraico e nos lembra o sério fato de que o texto a ser interpretado foi escrito originalmente em língua diferente da nossa. Muitas vezes eu vejo pessoas abrindo a Bíblia como se ela tivesse sido escrita em língua portuguesa e fazendo interpretações, às vezes, absurdas. E não se dão conta, ou não se dão o trabalho, ou não sei o motivo, mas não se familiarizam, não entram no texto, não se dão conta que esse texto ele foi escrito em uma outra língua, um outro tempo e por um povo culturalmente diferente. Então, esse método também mostra que uma tradução implica em interpretação. Nós vamos ter que interpretar o texto hebraico e trazê-lo para a língua portuguesa. Então, toda tradução, ela não consegue ser livre de interpretação. E uma vantagem é que aguça a nossa sensibilidade para verificar outras traduções disponíveis do texto. Então, é sempre bom ter várias versões da Bíblia para nós aprendermos mais e comparar as versões. Então, algumas sugestões para quem quer fazer uma tradução literal. Então, substantivos. Eles devem ser traduzidos sempre que possível segundo o seu significado primário. Os verbos devem ser traduzidos sempre que possível de acordo com o gênero, o número, grau e o tronco. Em hebraico nós temos os troncos. E temos que ter atenção, que essa é uma característica do hebraico, que existe essa formação, essa construção gramatical chamada de construto. Então, essas nuances nós temos que tentar reproduzir aí na nossa tradução. A tradução literal, então, ela procurará respeitar a inclusão ou omissão dos artigos, bem como a ordem original das palavras, desde que em português não produzam um efeito diferente do hebraico. Então, quando a gente faz uma tradução, por mais que ela literal que ela seja, ela precisa fazer sentido. Não adianta nós traduzirmos palavras aleatoriamente e não fazer sentido nenhum para nós. Elas precisam fazer minimamente sentido. Então, construções gramaticais rústicas podem ser preservadas. Então, fazendo sentido, a gente pode de vez em quando colocar uma nota de rodapé, se necessário, para explicar essa tradução, mas podemos manter ela o mais rústico possível, mais perto do original, mas fazendo sentido. E fazer uma análise gramatical e tradução de todas as palavras do texto. Nós vamos ver um exemplo disso, então. Um exemplo de tradução literal. Vamos utilizar o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 21. Então aqui nós temos o texto hebraico, lembrando que a gente lê ele da direita para a esquerda. E ele diz: Echa, Hayetá, Lezoná, Kiriá, Neemaná. Então até aqui nós chegamos na metade do versículo, né? Então eu coloquei aquela barra preta ali para nós sabermos que ali é a metade da ideia do versículo. Isso é demonstrado pelo acento, pelo atnar, debaixo da última palavra. Então, continuando a leitura, Meleati, na próxima linha, Mishpat, Tzedek, Yalim, Bach, Veatá, Merazrim. Então nós temos aqui literalmente
A primeira, nós temos uma partícula de interjeição, como. Nós temos re, iod, re, o verbo ser. Verbo kal, perfeito, terceiro feminino singular, se tornou. Nós temos lã, preposição, e zoná, substantivo comum feminino singular, para é a preposição, e prostituta é zoná. Nós temos, no próximo, temos um substantivo comum feminino singular, cidade, e aman, verbo no nifal, no particípio feminino singular, fiel. Então, essa primeira formulação ficou: como se tornou prostituta cidade fiel, cheia de... Ainda faltou a última palavra ali. Malê é um adjetivo feminino construto, cheia de. Cheia de, na próxima, mishpat, então substantivo comum masculino singular, sentença arbitral. Tzedek, então substantivo comum masculino singular, o que é correto. Nós temos lamet yot nun, é um verbo kal imperfeito, terceiro masculino singular, pernoita. B, então a preposição com sufixo terceiro feminino singular, que fica nela. E veatá, vav, com a conjunção, que é a conjunção mais o advérbio atá. E agora, e nós temos resh, tzad, het, que é o verbo pil, particípio masculino plural, que significa, nesse caso, assassinos, né? Então, traduzindo, fica sentença arbitral, direito, justiça pernoita nela, e agora assassinos. Então, isso aqui é um exemplo de tradução literal. Então, vamos comparar algumas versões desse texto. Então, nós temos ali uma versão literal, que nós fizemos agora há pouco, né? Como se tornou prostituta, cidade fiel, cheia de sentença arbitral, o que é correto, pernoita nela e agora assassinos. Meio esquisito, parece que a gente não entende o que está acontecendo. Então aqui vamos ver uma tradução do biblista Milton Schwantes. Ele traduziu assim: como se tornou autônoma a cidade fiel, cheia de direito, justiça, pernoita nela e agora assassinos. A versão Almeida Revista e Atualizada, eles traduziram: como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. A nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Olhem só, notem, vamos notar ali que eles adicionam, essas três últimas versões, eles adicionam uma pergunta. Como é possível que uma cidade fiel se tivesse transformado numa prostituta? Antes estava cheia de lealdade e retidão, mas agora só tem assassinos. A Bíblia de Jerusalém, como se transformou em prostituta a cidade fiel? Sião. Olhem só, eles adicionaram Sião, não tem no texto hebraico. Onde prevalecia o direito, onde habitava a justiça, mas agora povoada de assassinos. E uma outra versão católica, que é a Ave Maria: como se prostituiu a cidade fiel, Sião, cheia de retidão, a justiça habitava nela e agora são os homicidas. Quando a gente faz essa comparação, a gente consegue ver que algumas traduções são mais literais e as outras são mais livres. Tentaram entender o que estava acontecendo no texto e reproduzir na língua receptora, no português, de uma forma compreensível. Então, as três últimas versões aqui entenderam, as pessoas que traduziram entenderam que ali deveria ser uma pergunta. Quem sabe até uma pergunta meio retórica, né? E vamos então ver o outro, que é o princípio da equivalência dinâmica.
Após o trabalho de interpretar, pode-se fazer uma segunda tradução, desta vez considerando os destinatários atuais do texto e as particularidades do seu idioma, no nosso caso, a língua portuguesa. Depois que a gente faz toda a tradução literal, faz a exegese, interpreta, nós podemos fazer uma tradução, vamos dizer assim, final, né, que considera as particularidades de nossas hoje do nosso idioma. Então, por pressupor o trabalho interpretativo do texto, essa segunda tradução deverá ser apresentada ao final da exegese. Quando a gente faz todo o trabalho, a gente no final coloca então uma proposta de tradução final para o nosso texto. É preciso que a tradução comunique não apenas o conteúdo, mas também a dinâmica linguística. Então tem que ser um texto que flui, né? Como se a gente pensasse em uma outra literatura, que a gente consiga ler e compreender. Essa autora, Anida, ela diz: traduzir é tentar estimular no novo leitor, na nova língua, a mesma reação ao texto que o autor original desejou estimular nos seus primeiros e imediatos leitores. Quer dizer, se o autor tentou assustar as pessoas, por exemplo, na nossa tradução, nós temos que provocar a mesma coisa nas pessoas. Quando lê, elas vão ficar assustadas, vão ficar felizes, consoladas. Então, essa é a arte de traduzir. Então, tem esse toque subjetivo na tradução. Então, a tradução correta, ter o sentido da mensagem original, ser clara, deve ser um texto compreensível. Não dá para usar palavras que não são compreensíveis para as pessoas hoje. Deve ser natural, então ela deve soar como se um nativo tivesse escrito o texto. A gente tem que lembrar que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico. Então, quando nós fizermos uma tradução final, tem que parecer, mas nós não podemos esquecer, tem que só parecer que foi escrito em português. Mas nós, como estudantes de Bíblia, temos sempre que lembrar que é um texto em hebraico. Então, o princípio da equivalência dinâmica trabalha com uma série de pressupostos para que a tradução seja acessível ao povo. Então, é preciso que tenha se realizado uma exegese completa do texto. Leve rigorosamente em consideração o significado dos termos a partir do seu contexto literário. E esteja profundamente familiarizado com a língua do povo para a qual se deseja verter o texto. Então aqui é uma chamada para a gente aprender português. Então o português ele é muito necessário nesse processo aí de tradução e compreensão do texto bíblico. Se nós não compreendemos e não sabemos a nossa própria língua materna, no caso a língua portuguesa, é muito difícil nós conseguirmos entender o texto original, entender o pensamento do texto original. Lembrando lá no começo, para o Lutero, ele sempre dizia que ao lado da igreja tem que ter uma escola para alfabetizar o povo, para o povo poder ler a Bíblia. Então, nós temos informações que são desconhecidas. Há na Bíblia, por exemplo, inúmeras referências a grupos, a instituições e costumes inexistentes ou desconhecidos na atualidade. Por exemplo, o sacerdote era a pessoa que administra as ofertas de Deus no templo. Nós não vamos usar uma outra palavra. Nós sabemos, então, quando aparece a palavra em hebraico sacerdote, nós sabemos ao que se refere. A maior dificuldade desse princípio da equivalência dinâmica, quer dizer, numa tradução mais livre, é determinar o exato limite entre o que é uma tradução e onde começa uma interpretação. Então, temos essas dificuldades. Quem pega, por exemplo,
faz uma tradução e compara com as versões bíblicas, como nós fizemos há pouco, vai notar essas diferenças entre tradução e interpretação. Então, problemática do uso da linguagem inclusiva e da linguagem exclusiva nos textos bíblicos, nas traduções. A pergunta que eu coloco é: deve-se conservar a linguagem androcêntrica empregada na Bíblia quando a tradução é feita por equivalência dinâmica? Hoje nós temos traduções que colocam e Jesus, por exemplo, Jesus estava sentado com eles e elas. Jesus estava com os irmãos e com as irmãs. No texto original só vai estar os irmãos. Então, a tradução, quando ela é feita por equivalência dinâmica, ela interpreta e diz: não, naquela situação, entendendo o contexto, também haviam mulheres presentes. Podem surgir problemas quando se faz essa tradução inclusiva, né? O problema que pode surgir ao verter tais termos em linguagem inclusiva é que essa forma de linguagem pode encobrir facilmente a realidade patriarcal opressora. Se a gente coloca eles e elas, às vezes a gente pode encobrir ali essa realidade de opressão. A gente pode pensar: poxa, mas lá não tinha problema nenhum. Quer dizer, tinham problemas, era uma sociedade patriarcal. Então, isso a gente tem que analisar e avaliar muito bem quando se faz uma tradução. Vamos ver mais um exemplo aqui de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 22. Então, ali diz: Koyase Elohim leive David vecho Yosif im ashir mikol asher lo ad haboker mashetim bekir. Nós temos ali destacado as últimas duas palavras, mashetim bekir. Então, literalmente, uma tradução vai ser mais ou menos assim: assim faça Deus aos inimigos de Davi e assim continue. Se eu deixar de tudo o que é dele, até amanhã demuro. Então aqui nós temos a tradução literal. Vamos ver como o pessoal traduz. Ali tem a tradução literal e como a versão do Almeida traduz: faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi. E se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Então toda aquela expressão lá em letra maiúscula, 3 pontinhos de muro, foi traduzido como um só do sexo masculino. E a nova tradução na linguagem de hoje dizia para consigo mesmo: que Deus me castigue se de hoje até amanhã eu deixar um só homem com vida na família de Nabal. Eles interpretam o contexto e adicionam o Nabal, que não está no texto em hebraico. Então, eles leram aquela expressão, 3 pontinhos de muro, e imaginaram, né, uma pessoa do sexo masculino, quando precisa fazer suas necessidades fisiológicas, vai e as fazem em um muro. Então, eles presumem que é alguém do sexo masculino. Então, a tradução aqui literal, a tradução do Almeida, então põe alguém do sexo masculino. A nova tradução na linguagem de hoje já interpreta o contexto, é uma tradução por equivalência dinâmica, fala de um homem e adiciona aí a família de Nabal para dar um contexto para essa perícope. Então, vamos resumir, foi bastante coisa até aqui, não? Então, acho que bastante conteúdo aí para a gente exercitar nas nossas traduções. Então,
tradução é uma arte. Há vários níveis de aproximação do texto, como nós vimos, tem oração, tem catequese, tem teologia, tem exegese e assim por diante. Nós precisamos de muitas ferramentas para traduzir um texto, como a gente viu. Não é algo simples, nós precisamos de materiais, bons materiais. Então, vimos também que há dois tipos de tradução, a tradução literal e a tradução por equivalência dinâmica. Então, essa foi a minha dica de hoje. Espero que tenham gostado. Convido para curtir esse vídeo, compartilhar ele. Convido também para que se inscrevam no canal, ativem as notificações, então vocês vão ficar por dentro aí dos materiais que vão surgindo. Peço, se vocês têm alguma crítica, alguma dúvida, o que vocês acharam desse vídeo, se está muito longo, se está muito cansativo, se eu fui claro nas explicações ou não, vocês coloquem aí nos comentários. E também vocês podem deixar sugestões aí de temas do Antigo Testamento para que a gente possa trabalhar e conversar. Então, até uma próxima. Leritraot!